brasa e faísca. Fora da fortaleza Alaf. Não. Essa era a única palavra com a qual todos podiam concordar, mas ninguém concordaria tanto com ela quanto aqueles poucos batedores que haviam subido a montanha para olhar para a fortaleza e sinalizar para os atacantes além das muralhas. Eles observaram com olhos arregalados enquanto o complexo tomava um brilho laranja brilhante de chamas. Orgren assistiu, transfixado de horror de sua posição enquanto os gritos chegavam ao pico, e seus ouvidos captavam os pedidos de ajuda de deuses que não respondiam às orações. Os deuses não têm misericórdia? Wilhelm disse ao seu lado, igualmente horrorizado. Eles podiam ver as fileiras de soldados alinhados do lado de fora do complexo. Não era difícil descobrir por que eles estavam lá, enquanto algumas figuras dispersas corriam gritando, uns pontos laranjas brilhantes, enquanto fugiam com fogo agarrado à carne, cabelo ou roupa, apenas para serem instantaneamente abatidos ou cortados pelas forças da General Leinas Rockbruise. Não sei. Orgren disse sem quebrar o olhar enquanto observava e ouvia a carnificina que se desenrolava diante dele. O fogo corria por todo o prédio sob os pés de milhares, assando os vivos. Se havia alguma misericórdia divina a ser encontrada, era que alguns pelo menos morreriam rapidamente quando alcançassem as portas e fossem derrubados. O som dos pés pisoteando o fogo e espirrando o que ele rapidamente concluiu ser óleo queimando na carne, ecoava como trovão. Os ventos fortes da encosta da montanha levavam cada grito desesperado para aqueles pobres batedores que já podiam sentir as cicatrizes se formando em seus cérebros. A noite escaldante estava gravada em suas mentes infelizes, mas eles não podiam tapar os ouvidos nem desviar o olhar. A cacofonia batendo de seus pés pisando lhes dizia que muitos estavam pisoteando seus irmãos em desespero. Quantos tinham seus rostos pressionados em óleo de combustão por aqueles que eles haviam rido e treinado e lutado ao lado? Ninguém podia dizer, mesmo era demais, mas era claramente mais de um. O silêncio finalmente começou a substituir os gritos dos condenados, já que o último de seus irmãos e irmãs morreu lá dentro. Vamos sair daqui, temos que reportar isso. Wilhelm disse com determinação sombria. Você faz isso. Orgren disse. E antes que Wilhelm pudesse pedir explicações, Orgren se jogou sobre a encosta da montanha, e desceu silenciosamente para sua desgraça. Wilhelm estendeu a mão para agarrar seu companheiro voador, uma fração de segundo tarde demais, e sua mão pegou apenas ar vazio. Seu rosto era de horror mudo quando a noite ardente fez mais uma vítima, e então ele puxou a mão para trás e olhou para os outros batedores com quem viera, o luto gravado em seu rosto. Vou fazer meu relatório. A menos que vocês planejem segui-lo. Ele passou o polegar sobre o ombro até a borda da qual Orgren havia caído. Sigam-me. Ele disse baixinho, e começou a andar para trás do jeito que tinha vindo. Reino dos Elfos Orientais. A foice de Zesti cortou um elfo ao meio. Foi trivialmente fácil para ela, mas ela não gostou. O ataque tinha acontecido à meio da noite, 100 tinha morrido nos primeiros minutos. 500 dos atacantes tinham morrido nos minutos seguintes. Era ainda uma luta feroz, ou melhor, uma luta desesperada. Para aqueles que cometeram o erro de atacar o seu comando militar. O desespero pode ganhar força própria, e eles estavam contaminados pelo desespero. Rapidamente ficou evidente que esses atacantes não queriam atacar sua coluna em sua linha de marcha. Mas foi só quando chegou à cidade nos arredores da província mais oriental que faz fronteira com as terras centrais que Zesti descobriu os detalhes do porquê de estarem se arriscando. Ela chegou à cidade de Igrest no terceiro dia após o último ataque, não havia sobreviventes para questionar, e a cidade parecia ter se fortificado na expectativa de sua vinda, como se soubessem que não havia chance de que a resistência fosse suficiente para detê-la. As paredes que ela enfrentou eram únicas, não eram feitas de pedra, eram feitas de madeira polida. Tinham um brilho lindo que refletia a luz, era lindo aos seus olhos, e era ladeada por grandes florestas de ambos os lados. Não era difícil determinar que aquelas florestas tornavam a invasão da cidade de qualquer outra posição quase impossível. Zesti olhou para Tirg e Teflil em seus lados esquerdo e direito. O que vocês podem me dizer sobre isso? Ela perguntou, apontando para a parede. Claramente não é pedra, mas quem diabos usaria madeira comum simples e esperaria que ela parasse qualquer maldita coisa? Bem,
não é madeira comum, é uma espécie incomum de madeira de ferro. Coisa forte, não é tão difícil quanto o ferro real, mas se há uma madeira mais dura por aí, eu não conheço. Tyr disse orgulhoso. A maioria das árvores nesses bosques são desse tipo, e as paredes são tratadas para serem resistentes à chama. Você pode quebrá-la, mas não será fácil. Cidades como essa têm defesas em camadas, logo além da madeira dura, há camadas absorventes. Coisas muito macias, absorvem golpes e amortecem os impactos contra a madeira de ferro. É uma defesa muito boa, disse profissionalmente. Tefril coçou a cabeça enquanto seu irmão falava. É verdade, irmão, mas ainda não é tão bom quanto pedra. Bem, não será um problema para mim de qualquer maneira, mas se pudermos tomar esta cidade sem violência, eu gostaria. Não me importo muito com a noção de matar fracos que não valem a pena ter uma luta. Zexi disse com aborrecimento. Concordo. Tirg respondeu, e o arauto da bandeira baixou o poste para ter uma bandeira branca de trégua presa nele. Eles avançaram a 50 passos da cidade, e alguns minutos depois, uma delegação saiu. Eram 7, grandes para uma delegação, e os olhos de Zexi estreitaram-se perigosamente à medida que se aproximavam. Eles estavam bem vestidos o suficiente, se não equipados como nobres. Eles usavam roupas verdes e marrons manchadas bem adequadas para o combate no deserto, com apenas broches dourados prendendo suas capas verdes às costas para mostrar que eles eram qualquer coisa mais do que soldados comuns. Todos, Zexi notou, tinham suas orelhas intactas, mas alguns tinham pequenas cicatrizes em seus rostos indicando que não tinham vivido vidas de pelúcia na retaguarda. Melhor não perder tempo então. Zexi pensou, e assim que estavam a 10 passos dela, ela disse sem rodeios. Exijo que você se entregue imediatamente. Isso os deixou em breve choque. Um elfo de aparência mais velha cavalgou alguns passos mais perto enquanto os outros paravam. Ele balançou a cabeça gravemente. Temo que não posso fazer isso. Zexi balançou a cabeça. Não pode? O velho elfo, o mais velho que Zexi já tinha visto, tinha cabelos brancos e um rosto enrugado. Seus olhos ainda cintilavam como se houvesse um jovem dentro, mas seu corpo já havia passado de seu auge. Você me ouviu. Eu disse não posso. Não, não vou, não posso. Ele disse com firmeza. Quem pode? Normalmente, os delegados têm autoridade para fazer isso. Ela respondeu, já duvidando de suas próprias palavras. Ninguém além do rei. Veja, somos uma cidade refém. Ele respondeu com uma voz cheia de miséria abatida. Uma o quê? Zexi perguntou, atônita. Você não conhece nossos caminhos, então. O velho elfo suspirou. Para manter uma força permanente disposta a lutar, o rei faz reféns entre as famílias, exigindo que lutem por ele. Se obedecerem, o membro da família pode viver. Se não o fizerem, o membro da família é executado e usado de alimento para seus cães de caça. Exércitos inteiros são compostos por essas unidades. Ninguém quer lutar por esse monstro, mas que escolha há? Perguntou sem rodeios, de mãos abertas como se quisesse abraçar uma solução. Me seguir para que eu possa matá-lo. Ela respondeu enrolada. Ele olhou para ela como se tivesse crescido uma segunda cabeça nela. Chegou a minha notícia de quão forte você é, General Zetsumei, mas mesmo que isso fosse inteiramente verdade, mesmo que você fosse 100 vezes mais forte que ele, e pudesse matá-lo sem maior dificuldade do que você tem em levantar sua foice. O fato é que ele tem nosso povo refém. Se você atacar este lugar e não o defendermos até a morte, nossas famílias morrerão muito antes que você possa ir matar o tirano. Eu vejo. Todos os reféns são mantidos em um só lugar? Perguntou curiosa. É claro que todos sabem onde estão. Estamos autorizados a visitá-los. Ele disse com algum grau de tristeza escapando apesar de sua postura estoica. E se os reféns forem libertados? Ela perguntou. Será que eu enfrentaria oposição ao meu avanço? Nenhuma. Todos nós desprezamos nosso rei, ele governa apenas porque não temos o poder de matá-lo. Os séculos de raiva do velho elfo derramaram-se, e ele cerrou as rédeas de sua montaria. No entanto, as forças de reféns são abundantes aqui, e se oporão a você a todo momento por temer pelo destino de seus filhos, esposas, maridos, pais e muito mais. Por que não os encontrei nas terras mais a leste? Zexi perguntou duvidosamente. Simples, qualquer um que esteja longe vai ser da teocracia,
já sabemos o que vão fazer conosco. Daqui até lá no interior, é uma rebelião que ele quer evitar. O velho elfo balançou a cabeça. Como se não soubéssemos que não tínhamos chance de derrotá-lo. Eu vejo. Zexi disse e olhou para a esquerda e para a direita. Não preciso ser telepata para ler sua mente agora. Os olhos vermelhos de Tirg se encontraram com os de Zexi, e o rosto de sua irmã se dividiu em um sorriso que mostrava suas presas de vampiro. O velho elfo parecia profundamente chocado ao perceber que estava na companhia de um par de vampiros élficos, mas ele segurou sua língua. Aqui está o negócio, velho. Zexi disse abruptamente. Vamos sitiar sua cidade, mas não faremos nenhum esforço real para tomá-la. Nossos arqueiros vão apenas fazer tiros terríveis. Ela levantou as mãos e criou trajetórias aéreas. Os seus serão igualmente ruins. Desta forma você pode continuar a manter sua família a salvo de represálias. Mas enquanto isso está ocorrendo, eu e meus companheiros vamos nos aventurar na área de contenção, realizar um resgate e tirar todo mundo de lá. Depois que você souber que eles escaparam, então você pode se render e podemos acabar com toda essa loucura. Ou melhor ainda, eu mato meu pai canalha e depois você se entrega. De qualquer maneira funciona para mim. Ele olhou para ela, desconfiado. E então? Ele perguntou. Então eu vou para o norte, pego o Kami Miyako e dou a cabeça de Dominique ao rei feiticeiro de presente. Depois compro à fundadora da Justiça Negra bebida suficiente para mantê-la bebendo todas as noites pelo resto de sua vida. A voz de Zexi era apenas levemente sarcástica, no entanto, ela queria dizer totalmente ambas as declarações, independentemente da quantidade de sarcasmo embutido. Não vou discutir o ponto, é uma pechincha então, faça seu cerco, e um pequeno número de vocês pode escapar sem serem observados. Você vai encontrar os reféns, eles são mantidos na capital Lago Crescente. Há uma grande expansão subterrânea acessível apenas a partir do próprio palácio, é uma cidade dentro de uma cidade. Impressionante mesmo, mas... Ele fez uma careta e cerrou os punhos. Não somos anões, porra. Nascemos para a madeira verde e o céu aberto, não para cidades cinzas e um céu de pedra. Em algum tempo receberemos eles de volta a este mundo. Zexi disse solenemente. Espero que você esteja certa, mas se você for morta, lamentarei sua perda por causa de sua coragem. O velho disse triste, já pensando que estava falando com uma mulher apenas esperando para morrer. Os cabelos brancos e pretos de Zexi saltaram enquanto ela jogava a cabeça para trás e ria. Quando tudo estiver pronto, vamos comemorar, velho. Ela olhou para a esquerda e para a direita. Tig, Teflil, vocês querem ir comigo? Não perderia por nada. Os irmãos disseram em uníssono. Basta nos dar tempo suficiente para passar as instruções para o resto do exército, e estaremos prontos para ir imediatamente. Tirg acrescentou. Cuide disso então. Zexi disse. Quero ir logo, isso pode ser divertido. Nazarick. Ainz ficou satisfeito. Tanto quanto seu limitador permitia que ele ficasse. Ele estava olhando para o mapa do teatro da guerra, e ele estava comendo terreno à esquerda e à direita. O plano de Draudilon para a retirada controlada e destruição das forças orientais da teocracia foi descrito pelos guardiões como tendo um mérito considerável, o que significava que era quase certo que funcionaria. No oeste, Neia estava reunindo suas forças para uma campanha no sul para destruir completamente as últimas forças remanescentes da teocracia Slane na região do Reino Sagrado do Sul. Seu breve tempo em Nazarick tinha sido bem merecido e ela tinha conseguido um lugar único nos olhos normalmente desdenhosos dos guardiões. O ator de Pandora tinha tomado um brilho bastante incomum para ela em particular, e tinha pedido para ajudar a encerrar sua campanha. Isso levou à única ruga. Rainha Calca. Sentou-se e olhou para o documento em sua mão direita. O Reino Sagrado do Sul estava declarando sua independência. O Sul não será governado pelo Norte. Esse era o grito de guerra, e estava sendo tomado em todos os lugares. O bilhete da Rainha Calca para ele estava cheio de verdadeiro desgosto. Tanto que ela deveria se encontrar com ele em breve. Isso foi amortecendo o clima agradável, enquanto ele estava satisfeito com tudo, até mesmo essa ação da teocracia Slane foi de desespero. Ele teve a sensação de que ela estava esperando que ele teria alguma solução esmagadoramente brilhante para o problema. Sinto falta de suspirar de verdade. Pensou para si mesmo.
Então alguém bateu na porta. Entre. Ele disse. A porta se abriu, e Solution se adiantou e disse formalmente. Anunciando a rainha Calca do reino sagrado Roble. Ains acenou para longe, e ela se curvou antes de sair da sala e fechar a porta. A rainha Calca aproximou-se e ajoelhou-se com os olhos abatidos. Meu senhor. Ela disse humildemente. Levante a cabeça. Ains disse com simpatia enquanto dobrava uma mão esquelética sobre a outra em cima de sua mesa. Quando ela o fez, ele gesticulou para uma cadeira em frente a si mesmo. Por favor, sente-se. Obrigada, Sua Majestade. Ela disse em silêncio frustrada quando se moveu para a cadeira. Serei contundente, meu senhor, sei qual deve ser a minha resposta a isso, mas não tenho o coração para suportar dar a ordem. Ela disse, um tanto envergonhada. O que é que você acredita que deveria fazer? Ains perguntou calmamente. Ela encontrou seus olhos e segurou dentro deles o brilho da tristeza. Eu deveria ordenar uma invasão completa, apoiar a Papa Neia Baraja, exterminar todos os senhores que se juntam a esta rebelião, massacrar seus exércitos e queimar meu caminho até a costa sul. Mas fazer isso não é da minha natureza. Ela cruzou as mãos à sua frente sobre a mesa, imitando a postura de seu senhor. Se eu fizer isso, reunirei meu reino e então poderei entregar todo o mundo a você como província, como prometi. Ela tinha um tom duro em sua voz, um ressentimento borbulhante estava sob a superfície que era de alguém cansada de ser traída. Eu prometi a Neia que seria mais forte do que eu tinha sido, que faria o que precisava ser feito. Se eu não parar com isso, estarei quebrando uma promessa para ela, assim como para você. Depois de ter estado diante dela e ao seu lado em seu casamento, depois de ter visto a nobreza inabalável de seu Augusto, eu não posso ficar aquém de minhas aspirações de ter sucesso em meu papel de governante. Ela tinha uma convicção em sua voz que Ains foi forçado a reconhecer. Embora ele não tivesse ideia do que ela queria dizer em parte disso, ele optou por ignorar a pergunta que ele teria feito de outra forma. Bem, hora de jogar de novo. Ele pensou, sua mente correndo 1 quilômetro por minuto sobre como respondê-la. Minha boa rainha governadora, disse orgulhoso. Tudo isso está bem dentro das expectativas, algumas variações, é verdade, eu não esperava que eles seguissem esse caminho por mais algumas semanas, mas suponho que o despertar de Neia os levou ao desespero mais rápido do que eu pensava. Eu acreditava que eles eram mais corajosos do que isso. Seus olhos arregalaram. Meu senhor? Ela perguntou. Por favor, explique. Diga-me, governadora rainha, o que acontecerá se o sul for invadido? Dê-me a sua melhor estimativa. Perguntou-lhe pacientemente. Ele podia ver seus olhos se afastarem enquanto ela se virava pensativa. Eles usarão uma política de terra arrasada para nos manter afastados, jogar dezenas de milhares de pessoas em lutas que não podem vencer, a fome e a destruição varrerão o sul. A teocracia Slane não valoriza suas vidas, então, ou eles causarão estragos o tempo todo, ou os sulistas estarão tão cansados de tudo isso que eles mesmos lutarão contra a teocracia. Se ganhassem, o país seria uma ruína por gerações. Se eles perdessem, a província seria uma ruína por gerações, e custaria a riqueza de 10 reinos para reconstruir, e levaria pelo menos 50 anos se eu estivesse sendo generoso. Toda a área se tornaria um refúgio para bandidos e ilegalidades, e eu teria que enviar a maior parte da minha comida para o sul apenas para evitar a fome. Ela olhou para ele novamente e ficou em silêncio, aguardando sua resposta. Muito bom, quase minha estimativa exata. Ele disse, impressionado, pois não havia de fato considerado a maior parte disso. Ele virou as palmas das mãos esqueléticas para cima, e fez o mesmo com a pergunta. Agora, suponhamos que lhe seja concedida a sua independência? Ele perguntou, e ela olhou para ele com choque. Senhor, você não pode querer dizer. Ela começou a perguntar, mas ele apenas olhou para ela. Vá em frente, responda. Ele disse encorajadoramente. Bem, a província sofreu pesadas perdas devido aos seus empreendimentos no norte, então será fraca por muito tempo. A destruição de Wemark arruinou suas melhores exportações por anos, eles estarão fora da guerra. Mas todo o fardo da reconstrução recairá sobre eles. A teocracia não será capaz de justificar a permanência lá, e será forçada a se retirar completamente. Se não o fizerem, ou tentarem usar o sul como um lugar para invadir o norte,
isso servirá de justificação para invadirmos se o Sul não acabar com o problema. De qualquer forma, o Reino Independente do Sul cortará todos os suprimentos para as forças da teocracia Slane, e isso se eles não exterminarem a teocracia lá como parte de um acordo de independência. Ela arregalou os olhos. O Estado do Sul seria fraco em todos os aspectos relevantes, e após a derrota da teocracia Slane quando esta guerra terminar, eles não terão aliados potenciais a quem recorrer por 1000 quilômetros em qualquer direção. Você pode essencialmente ditar suas políticas em troca de simplesmente enviar remessas de alimentos e manter o comércio vital aberto. Sua independência seria nominal em uma geração ou menos, e salvo alguma intervenção externa maciça, eles estão condenados ao colapso por dentro ou você pode simplesmente entrar e assumir mais tarde em sua conveniência. Ela olhou para ele em choque ao terminar sua avaliação. E as baixas? Ele perguntou. Exceto se eles lutarem contra a teocracia lá, podemos esperar quase nenhuma. Ela respondeu. Exatamente. Ele disse conscientemente. Então, você lhes concederá o que eles querem? Ela perguntou. Não vejo nenhuma desvantagem em fazê-lo, sou morto-vivo, esperar 20 anos para que seu colapso completo assuma o controle não significa nada para mim. Se eles se ajoelham para mim agora, ou se o fazem mais tarde no espaço de uma geração, não é mais significativo para mim do que se eles se ajoelham hoje ou amanhã, no sentido literal. Ainz explicou, extremamente grato a Calca por criar um plano tão excelente e entregar-lhe o crédito. Verdadeiramente tu és o mais sábio de todos os reis. Ela disse em admiração ofegante. Ele acenou com seus elogios de lado. Devo me esforçar para sê-lo, para merecer a lealdade de excelentes subordinados. Ele respondeu, devolvendo-lhe o elogio em espécie. Então não pense no assunto, nós lhes concederemos sua independência com a condição de que eles expulsem influências estrangeiras e se retirem da guerra, e entreguem qualquer um dentro do país que participou das queimadas. A teocracia Slane exagerou em sua mão, pensando que eles ganhariam um novo aliado ou pelo menos manteriam o que restava de um. Em vez disso, eles estão nos entregando um estado satélite dispensável que eventualmente tomaremos de qualquer maneira, e jogando fora suas forças restantes naquela região. Se eles quiserem trabalhar tanto pela nossa vitória, eu digo que devemos deixar. Ele disse calmamente, em um tom que lhe disse que havia calculado todas as eventualidades possíveis. Obrigada, Majestade, você fez muito para tranquilizar a mente de sua serva. Rezo para que eu viva o suficiente para ver meu reino reunido depois que sua breve loucura chegar ao fim. Calca disse, mas depois acrescentou. Depois disso, como minhas forças podem prestar ajuda à sua causa? Ajudando na invasão da própria teocracia Slane. Ele disse, e viu o rosto de Calca assumir um olhar familiar, como se ela estivesse imitando o sorriso predatório de Neia.